E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar sequência aí na nossa série de renda fixa para investimentos de longo prazo, né? Nós já falamos aí sobre os tipos de renda fixa que tem, né? CDB, poupança e tesouro. E falamos também sobre a reserva de emergência, que é das 3 reservas que tem, é a reserva que eu considero como obrigatória, né? E hoje aqui, dando sequência, nós vamos falar da reserva de volatilidade, reserva de risco. Para que serve essa reserva na nossa estratégia? Essa reserva de volatilidade, de risco, ela serve justamente para diminuir o risco da sua carteira. Então ela, na nossa estratégia, ela funciona como se fosse uma renda variável. Então você coloca ela percentualmente na sua carteira também, né? Como você coloca ações, como você coloca FIIs, e o controle também é todo percentual, não por valor. Normalmente, a maioria das pessoas fazem por percentual, porque é mais fácil de ver, né, como é que funciona. Então, essa reserva é aquela que você tem certeza de que você vai ganhar lá na frente. Ela funciona como renda variável até o vencimento que você coloca ela, mas você tem certeza que você vai ganhar lá na frente. Então, essa é uma reserva que você não pode contar com ela, você não vai mexer nela. Se você precisar de alguma coisa, você vai mexer na reserva de emergência, que é para isso que serve a reserva de emergência, para você não mexer na sua carteira, tá? Para você não retirar ela para fazer outras coisas com esse valor que você tem ali. Então esse é o objetivo dessa reserva. E essa reserva, ela também depende muito do perfil da pessoa. Então assim, uma pessoa que tem um perfil de menos risco, de risco mais baixo ou moderado, vai ter, sei lá, 30%, 40%, 60% dessa reserva na carteira. E os iniciantes também, né, quem está iniciando aí na renda variável, pensando em investir a longo prazo para ter renda passiva, para viver de dividendos, né, aposentar de dividendos, também no começo vai colocar mais nessa reserva aí, para ir aprendendo, para ir pegando como é que funciona a renda variável, sentindo, né, vendo os medos, vendo os erros que vai ter, os acertos. Então é assim que vai aprendendo. Então você coloca mais nessa reserva e aos poucos também você vai se tornando um investidor de risco mais moderado, de maior risco. Então você começa a ir diminuindo essa reserva e aumentando mais em ações, em FIIs, em reserva de oportunidade, que vai ser o nosso próximo assunto aqui, né? Então assim, antes de eu mostrar aqui na tela o exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu queria falar também onde que você aloca essa reserva, né? Essa reserva de volatilidade, de risco aí da carteira, ela é uma reserva que você vai usar até o final da sua carteira. Ela não é obrigatória, então se você tem um perfil muito arriscado, então se você não gosta mesmo, não quer, você não é obrigado a colocar ela, mas é uma reserva muito importante. É importante as pessoas terem essa reserva, né? Porque ela evita a oscilação da sua carteira. Então se tem algum problema com ações, com os FIIs, porque renda variável oscila muito, você pode ter uma tolerância menor ao risco. Então essa reserva vai ajudar a sua carteira a não cair tanto. Por exemplo, na pandemia, né? Quem tem uma reserva de volatilidade teve uma oscilação menor da carteira, né? Então é para isso que ela serve aí. E por esse fator, a gente tem que alocar essa reserva basicamente em 2 lugares. São títulos que você tenha garantia de que vai receber mais do que você vai colocar hoje, né? Então ele tem que render no vencimento. Você não vai tirar ele antes do vencimento, essas reservas aí. E você tem que ter uma boa rentabilidade. Então você vai procurar a melhor rentabilidade que você tem aí com segurança nisso. Então assim, para mim, os 2 lugares que eu indico para ter essa reserva aí é tesouro pré-fixado, que você já sabe quanto que você vai ganhar no final, e tesouro IPCA, tá? Indexado ao IPCA. Por quê? Porque no final você vai ganhar. Tá? Se você deixar até o vencimento, com certeza você vai ter ganho, né? Porque ele tem uma taxa fixa nele ali. E aí você vai estar se protegendo também da inflação, né? Porque o Tesouro IPCA, você vai ter a proteção da inflação, porque vai render a inflação na época, né? Você for tirar em todos esses anos, e mais um bônus, mais uma taxa fixa ali que tem, né? Você vai ter a mais do que a inflação. E se você não sabe como é que funcionam os tesouros, eu vou deixar aqui também, tá? No card, o vídeo que eu fiz explicando como é que funcionam os tesouros, tá? Vou deixar aqui também o vídeo que eu fiz explicando como que funciona a reserva de emergência. Então, na reserva de emergência, a gente usa valores e você não precisa de ficar aportando sempre na reserva de emergência, né? São valores. E aqui, nesse daqui, eu vou mostrar agora na tela para vocês que a gente faz percentualmente, tá bom? Então, vamos para a tela aqui. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos supor aqui que nós temos
R$ 1 milhão, tá, para investir. Então nós temos aqui nossa carteira. Tem aqui ações, FIIs, reserva de volatilidade e risco e a reserva de oportunidade, que vai ser nosso próximo assunto aí, no próximo vídeo que eu vou fazer. Claro, aqui dentro você vai colocar tudo que você tem. Se você tiver REITs, se você tiver estoques, se você tiver investimentos em outros países, ETF, coloca aqui. Entendeu? Você vai fazer desse jeito, percentualmente. Então, por exemplo, a reserva de volatilidade, ela serve para diminuir justamente a volatilidade da sua carteira. Então você tem aqui ações, por exemplo. Vamos dar um exemplo aí que nem aconteceu na pandemia. FIIs e ações caíram demais. Caíram muito, entendeu? Então eu vou botar aqui como se tivesse acontecido de ter caído aqui para 150 mil as ações dentro da sua carteira, claro, né? Então ela foi para 17% e os FIIs também para 150 mil. Tá? Então foi para 19% e você vê aqui ó, que a reserva de volatilidade foi para 31% dentro da sua carteira e a de oportunidade aqui no caso também, né, foi para 31%. O que acontece? Você vê que o seu patrimônio não está todo alocado em ações e fundos imobiliários. Então essa reserva aqui, ela segura a volatilidade da sua carteira. Não deixa oscilar tanto assim. E a reserva de oportunidade também, né? Claro, mas a função da reserva de oportunidade é outra, não é exatamente essa daqui, né? De segurar a sua carteira. Por isso que normalmente quando acontece isso aqui, a gente vai pegar, vai tirar da reserva de oportunidade, vai jogar para ações, para FIIs, mas aí eu vou deixar para explicar isso daqui para vocês no próximo vídeo, tá? E como é que ela funciona? Como é que a gente vai aportando nela? Basicamente a mesma coisa que faz com FIIs e ações, tá? Então assim, você definiu lá no começo, poxa, minha carteira eu quero ter 25% de ação, 25% de FII e minha reserva de volatilidade eu sou mais moderado, então eu vou querer ter 30% dela. Você vai pegar e vai jogar aqui. Vai botar aqui, ação 250 mil, FIIs 250 mil, e você vai tirar aqui da reserva de oportunidade. Então você vai falar, ah não, eu não quero ter 250 mil em reserva de oportunidade. Eu prefiro ter mais na reserva de volatilidade. E ela vai ter 30%. Beleza, então você vai colocar aqui a reserva de volatilidade para 300 mil e a reserva de oportunidade para 200 mil. Tá vendo? Então assim, vai estar sempre desse jeito. E aí quando que você vai aportar na reserva de volatilidade? Porque senão você vai ficar só aportando em ações, em FIIs. Você vai aportar nela quando você definir o peso que você deu para ela aqui. Então vamos dizer que suas ações subiram demais. Foram lá para 400 mil. Você vê aqui que sua reserva de volatilidade ela foi para 26%. E qual que é o peso que você tinha definido para ela? 30%. Então você vai ter que aportar na reserva de volatilidade, né? Você vai ter que aportar lá nos tesouros que você escolheu para ela, para você rebalancear isso daqui e isso daqui ir para 30% de novo. Então aqui você vai pegar e vai aportar na reserva de volatilidade, né? Sei lá, 350 mil. Vamos botar aqui para ver quanto que vai dar. Ó, 29%, já chegou mais perto. 360 mil, bateu os 30%. Pô, beleza. Agora você vai fazer os outros balanceamentos na sua carteira, né? Por exemplo, o FII aqui tá pequeno, porque você queria 25%. Então você vai colocar aqui, vai aportando até chegar a 300 mil, por exemplo. Aí eu já fui para 24%. A reserva de oportunidade já baixou ali para 16%. Então isso daí que você vai ajeitando e balanceando a sua carteira desse jeito, tá? É desse jeito que funciona a reserva de volatilidade. É simples, é básico, não é obrigatório, mas é super importante você ter ela, porque ela define o seu perfil de risco, tá bom? Ela diminui aqui a oscilação da sua carteira e a reserva de volatilidade é para isso. É para você ter uma segurança a mais na sua carteira aí. Quem tem um perfil muito arriscado, nem vai botar ela, não vai querer de repente botar ela. Mas quem tem um perfil moderado ou de risco baixo, como eu falei no começo, ou quem está começando também, né, é importante ter essa reserva. Você vai aprendendo com ela, você vai ganhando confiança na renda variável, entendeu? De repente, daqui a 10, 15 anos, você vai aumentando aí seu padrão de risco aí e você vai botar aí 10% só nela, 5% nela, ou vai tirar ela, vai botar 0% nela. É para isso que serve a reserva de volatilidade na nossa carteira. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida aí,
pode deixar aí nos comentários. Curte esse vídeo aí pra gente ajudar o canal. Se inscreve no nosso canal aí, né, pra ajudar também. E eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!